Olá, Juninho, parabéns, felicidades. Eu sou o Juninho e esse é o canal Flanete. Salve, salve galera! Saudações rubro-negras, sejam todos muito bem-vindos aqui no teu canal do Mengão no YouTube, o canal Flanete. Notícias diárias e atualizadas de tudo o que acontece no Mengão. Por isso é importantíssimo que você se inscreva, acione o sino das notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece no Flamengo. Aqui tem notícia toda hora, botãozão vermelho aqui embaixo, ó, escrito inscrever-se. Aperta esse botão, não te custa nada, é 1 segundo e você ainda vai ficar ligado em tudo que acontece no Flamengo, o mais querido do Brasil e do mundo. Galera, vou começar o vídeo de hoje passando aí naquele jogo de ontem, 2-0 Flamengo, um pós-jogo, umas perguntas aí que eu vou deixar no ar para vocês. Quem quiser responder, deixe nos comentários. Essa é a minha visão do jogo de ontem, cada um tem a sua, respeita de todos. Mas eu gostaria de iniciar perguntando a vocês qual foi o motivo do Renato Gaúcho colocar o Pedro e não bater escanteio na área. Eu não sei se vocês repararam, mas depois que o Pedro entrou, todos os escanteios que teve, o Andreas Pereira ia bater, o Everton Ribeiro saía correndo para ir lá receber a bola. E aí ele tocava para o Everton Ribeiro que voltava atrás para alguém, já perdeu a jogada. Por que não cruzar na área, sendo que o Pedro tá lá, o cara cabeceador? É para fazer gol de cabeça. O Flamengo tinha que ampliar o placar. O que o Everton Ribeiro tem que fuçar lá no Andreas Pereira, cara? Se ele não vai, o moleque batia na área. Toda hora ele ia lá atrapalhar o escanteio. Eu não entendi. Não entendi também por que ele insistiu com o Isla. O Isla tava mal. Tudo bem, o cara tá passando por um momento difícil. Beleza, a torcida já apoiou, ninguém vaiou, todo mundo cantou o nome dele. Beleza, acabou, é isso aí, pronto. Mas aí ele vai jogar mal? Não, o cara tem que sair. Tem que sair. Se ele tiver com problema, ele vai se cuidar, ele procura um psicólogo. Quando a gente tem problema, a gente não trabalha normalmente. Eu não posso chegar lá no meu trabalho e falar pro meu patrão, eu tô com problema, não vou trabalhar, eu vou ficar em casa, aí você fica me pagando aí 3 meses, 5, não dá, ué. A gente tem que trabalhar. E o cara tem que trabalhar, e ele não tá trabalhando, ele não tá produzindo. Ele não tá produzindo, ele tá mal, então ele não pode jogar. Pra que insiste com ele? Eu não consigo entender por que continuar insistindo com isso. Deixa o cara no banco, dá uma licença para ele, sei lá, mas ele não pode jogar no Flamengo. Insiste com isso. Eu também não entendi por que o Flamengo, com o segundo tempo todo com um jogador a mais, não conseguiu ampliar o placar. O Flamengo deveria ontem ter feito 4-5-0, no mínimo. No mínimo. Foi muito barato esse 2-0 e digo a vocês, não está definido classificação. Se tivesse feito 4-0 como fez com o Grêmio, eu estava mais tranquilo. O Flamengo chega lá e mete 1-0 no primeiro tempo, é mais tranquilo. Porque lá vai ser pedreira, eles vão bater demais. E a gente não pode ficar perdendo jogador lesionado. Olha quanto tempo o Arrascaeta está parado. Olha quanto tempo o Bruno Henrique parou, fez falta. A gente tem muito desfalque, olha o Rodrigo Caio quanto tempo ficou parado. Então a gente tem que ter cuidado com isso também. Eu não entendi. Agora, como pode um jogo que o Diego Alves, a gente ficar feliz? Porque muita gente aí estava dizendo que tem que comemorar a vitória. Beleza, mas foi um jogo que a gente ganhou, mas não convenceu. Como que a gente pode comemorar um jogo que se não fosse o Diego Alves a gente tinha até perdido? Porque o Diego Alves fez no mínimo ali umas 3 defesas milagrosas. Uma foi ali pelos 7 minutos do primeiro tempo. Se ele não, aquilo foi um milagre. Se ele não pega, o Flamengo já tinha tomado um. Depois ele fez no mínimo mais 2 que salvou o Flamengo. Então o Flamengo tomou sufoco. E o time depois ficou com 1 a mais. Se não fosse o Diego Alves, galera, eles teriam feito 2 gols. No mínimo ali 2 gols. Ia ser 2-2. Aí você imaginou os caras fazendo 2 gols aqui na nossa casa? Como é que ia ser para reverter lá? Então é preocupante. A gente não pode achar, o gol, vamos comemorar e para de reclamar. Não é. A gente tem que analisar como foi o jogo. E o jogo não foi dos melhores para o Diego Alves salvar o Flamengo. Os jogadores decisivos do Flamengo, decisivos que se não fosse ele a gente tinha tido problema, foi Diego Alves, Bruno Henrique e Gabigol. Esses 3 foram os mais decisivos. Agora, os melhores para mim foi o Davi Luiz, Andreas Pereira e Rodrigo Caio. Que isso, Davi Luiz jogou demais. Agora, o melhor em campo, na minha opinião, é o Rodrigo Caio. E o André jogando muito.
anda jogando muito, tá melhorando demais de segundo volante, mas ainda continua achando que essa função não é a dele. Tem que adiantar um pouco mais no lugar do Vitinho. Vitinho só deu passe, na minha opinião, só deu passe. Não adianta, cara, não adianta. Então, galera, essas perguntas ficam aí para vocês. Vou passar jogador por jogador, vou dar minha opinião. Diego Alves não vinha atuando bem, mas em jogo decisivo ele já se mostrou ser superior. O cara, ninguém tem dúvida que o Diego Alves é um goleiraço. Eu, por exemplo, não tenho. Mas ele não vinha tido umas atuações boas nos últimos jogos, na minha opinião. Tomou gol de bola defensável. Para mim, é um ótimo pegador de pênalti. Mas em jogo decisivo ele se mostra um excelente goleiro e ontem ele salvou a gente mesmo. Então foi um dos caras decisivos na minha opinião. O Isla, infelizmente, não dá. Não dá. Às vezes ele vai para qualquer outro clube, vai ser o craque, vai se destacar. Na seleção chilena ele joga muito bem. Mas no Flamengo não dá para o Isla jogar. Essa é a minha opinião. Davi Luiz estreou de uma maneira sensacional. Foi um dos melhores em campo, na minha opinião. Se eu não me engano, ele não errou nenhuma bola. Craque do jogo. Rodrigo Caio consegue ser um monstro. Esse cara a gente não pode perder de jeito nenhum. O departamento médico do Flamengo tem que ficar muito atento a esse jogador. Muito atento. E não pode machucar esse cara de jeito nenhum, porque esse cara é craque. Ele faz falta demais. Ele é que resolve a zaga do Flamengo. O René, para mim também é o mesmo estilo de Isla. Não dá para jogar no Flamengo. Às vezes o René vai para qualquer outro time aí, vai ser craque. Mas no Flamengo não dá, cara. Não dá. O René é limitado demais. Uma bola ou outra ali que ele dá um bote certo, mas ele erra demais, ele fura demais. Não tem condições de jogar no Flamengo o René, na minha opinião. O William Arão sempre jogou bem, mas eu achei que ontem não esteve tão bem. Não perdeu muita bola, errou muita bola. O William Arão não estava numa noite aí excelente ontem, na minha opinião. Andreas evoluindo cada vez mais. Ontem foi um jogaço dele, na minha opinião. Everton Ribeiro está abaixo do que a gente sabe que ele pode jogar. Um jogo ou outro ele se destaca um pouco mais, mas aquele Everton Ribeiro mesmo que a gente via lá atrás, já não consigo ver alguns jogos. Jogou bem na seleção. Vitinho é um jogo ou outro que pode colocar no segundo tempo. O cara não pode ser titular do Flamengo. Vitinho é jogador de segundo tempo, um jogo ou outro. Não dá. E o Gabigol, mesmo quando não faz gol, o cara dá o passe pro gol, é monstro, é craque demais. Esse aí tá acima da maioria do Flamengo. Esse aí tá acima. E Bruno Henrique, quando se propõe a jogar, que tá na noite inspirada, ninguém segura também não. Foi o caso de ontem. Mas já teve aí muitos jogos que o Bruno Henrique não jogou bem, né? O jogo passado que ele entrou também no segundo tempo não entrou bem, mas ontem o cara foi monstro, foi craque. Ele que resolveu a partida. E os que entraram depois no segundo tempo, o Thiago Maia ontem eu não achei que entrou bem. O Michael não achei que entrou bem. O Mateuzinho já entrou melhor um pouco. Léo Pereira foi aquilo que vocês viram. Também não tem condições de ser jogador do Flamengo, cara. Infelizmente não dá. Não dá. Bruno Viana é melhor que Léo Pereira, não tem jeito. E pode ser que o Léo Pereira nem volte para a Libertadores, porque a Conmebol já está ajuizando a minha representação com relação àquela agressão dele ontem lá. A Conmebol é muito rígida com relação a isso, aquele tipo de agressão que teve. Vocês se lembram lá daquele jogo que o Arão deu um chute lá no rosto daquele jogador, pegou 2 jogos, e se o Léo Pereira pegar 2, ele já não volta para a final, e provavelmente é isso que vai acontecer. Então, a males que vem para bem, porque se volta, não der arriscado o Renato Gaúcho colocar como titular. Você já pensou um cara desse na final? Faz uma dessa no começo do primeiro tempo, e a gente joga aí 2 tempos com -1? Já pensou? Então, a males que vem para bem, galera. Agora, a Fox Sports ontem, de canal fechado, ela bateu o recorde de 2021 de audiência com o jogo do Flamengo. Foi o recorde. E o SBT
no último jogo aí deles de terça-feira, foi a pior audiência que teve. É bom para aprender, porque quanto tempo que o SBT não passa o jogo do Flamengo aberto? Abriu mão do Flamengo para passar jogo do time de São Paulo. Passou terça-feira aí Palmeiras e Atlético Mineiro, que foi um jogo horrível. A pior audiência eles tiveram da história. E ontem a Fox Sports, e é aberto, passou para todo mundo. E a Fox Sports, que é fechada, teve a maior audiência de 2021 de uma TV fechada. 15 pontos. Chupa que é de uva, isso aqui é Flamengo. Então, é bom para aprender que tem que dar moral pro Flamengo, que é o Flamengo que dá retorno, não adianta. Não adianta que é o Flamengo que dá retorno. Com relação ao Daniel Alves, praticamente aí já era. O Marcos Braz, inclusive, no Twitter dele aí postou um videozinho de uma janela se fechando. Já era. Pelo visto, já era. Ainda não tá cravado, porque ainda tem até amanhã. Mas como o Flamengo não correu atrás, pode ser que ele feche com o Fluminense aí por diferença de 50 mil. Pelo que eu apurei. Então, que vá e que seja feliz. Não sei como eles vão pagar, mas que seja feliz, galera. Vá com Deus. Amém. Galera, tô ligado em tudo. O de hoje foi isso. Assim que tiver mais informações de tudo que rola no Mengão, trago pra vocês. Se inscreva aqui no canal, comente, deixa like. Vamos junto pra cima deles, beleza? Aí ele aí. Benção, padrinho. Galera, fiquem todos com Deus. Muito obrigado por tudo. Até o próximo vídeo. Valeu!